Olá galera, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal Ribamar Biologia. Essa aula é para encerrar a parte de citoplasma. A gente vai falar agora dessas organelas aqui, das que faltam, mitocôndrias e também dos cloroplastos, e mais dos vacúolos. Comecemos. Esta é um esquema, né? uma figura aqui, uma ilustração de uma mitocôndria. Observem bem aqui, ela também é uma organela envolta por membrana, mas olha aqui, ó, observa aqui, tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Só lembrando, nunca a gente deve esquecer que essas membranas são quimicamente semelhantes à membrana plasmática, ou seja, ela tem uma dupla camada de fosfolipídios, ou a famosa bicamada lipídica. Observe que aqui, ó, olha essa palavra aqui, ó, DNA, ó, o ácido desoxirribonucleico, material genético. As mitocôndrias, assim como os cloroplastos, que será a próxima organela que iremos estudar, elas possuem DNA próprio. Olha que interessante, possui DNA próprio, possui uma dupla membrana, e isso tudo levou a criar a proposição de uma teoria ou uma hipótese chamada de endossimbiótica, que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos eram seres vivos que viviam isolados. Chegaremos lá até agorinha. Veja só, o espaço entre, olha aqui está a membrana externa e aqui amarelinho a membrana interna. O espaço entre essas duas membranas é chamado de espaço intermembranar ou intermembranoso. Partículas que sintetizam ATP. Olha só, os ribossomos aqui, alguns grânulos. E aqui onde está escrito cristas, são elevações da membrana interna. São elevações da membrana interna. Ó, a função das mitocôndrias é realizar a respiração celular. Respiração celular aeróbia. Isso quer dizer o quê? Na presença de oxigênio. Olha só, essa aqui é a fórmula básica da respiração. C6H12O6, glicose, né? A glicose é queimada numa reação de combustão pelo oxigênio, ó, 6O2. Olha só, ele queima a glicose, que vai produzir, então, CO2, ó, CO2, água, H2O, dióxido de carbono, água, e 30 moléculas de ATP. ATP é uma molécula que armazena energia na célula. Quando a gente estiver estudando a respiração, o metabolismo energético das células, nós vamos falar mais sobre o ATP, a adenosina trifosfato. Ó, uma observação aqui, ó, a respiração celular é dividida em 3 fases. É a respiração celular. A glicólise, que é a quebra da glicose primeiro, depois o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. É só uma observação para que, apesar de ainda não termos estudado a respiração, ela serve para dar essa, digamos, introdução. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Observações importantes, olha só aqui. As mitocôndrias, assim como os cloroplastos, possuem DNA próprio, né, já foi falado, ou seja, são originadas de outras moléculas pré-existentes. As mitocôndrias do nosso corpo são de origem materna. E o surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos, ele é explicado pela hipótese ou teoria, né, endossimbiótica, proposta aqui, ó, por Lynn Margulis, acho que a pronúncia é essa mesmo, em 1981 ele fez essa proposta. No que ele se baseia? Que essas organelas são descendentes de antigos seres procarióticos, que um dia se instalaram no citoplasma de células eucarióticas primitivas. Vamos olhar aqui, que interessante esse esquema.
Ó, em um e em dois. Vamos lá, em um. Em uma primeira endossimbiose, a célula eucarionte ancestral englobou bactérias aeróbicas que evoluíram, tornando-se mitocôndrias. Olha aqui, uma bactéria aeróbica, né, ou aeróbia, tanto faz. Ela penetra a célula eucarionte primitiva. Olha que ela entra dentro e começa a fazer a respiração celular aqui para a célula eucariótica, a célula eucarionte moderna, né, heterotrófica. Sendo que a mitocôndria, olha que interessante, a mitocôndria aqui seria então um outro ser vivo anteriormente, um procarionte. Uma das coisas que embasam essa teoria é o fato da dupla membrana, né? Que ela, ao se fundir, ela teve que entrar, pegar um pedaço da membrana plasmática da célula e principalmente a presença de DNA próprio. Ela é capaz de se autoduplicar. Só lembrando, o DNA é a única biomolécula capaz de fazer a autoduplicação. Então as mitocôndrias, elas mesmas se reproduzem na célula. O DNA duplica e ela forma outra mitocôndria. Em uma segunda endossimbiose, um descendente englobou bactérias fotossintetizantes que evoluíram, tornando-se cloroplastos. Olha aqui a bactéria fotossintetizante. Ainda existem bactérias que realizam fotossíntese no mundo moderno, são algumas espécies conhecidas, né? E da mesma forma que a mitocôndria, ela engloba para dentro da célula, e aqui a célula eucarionte moderna fotossintetizante. É muito presente em plantas e algas. Olha, e o mesmo processo, os cloroplastos também têm DNA próprio, também tem dupla membrana. Endossimbiótico, o que? Simbiose é quando dois seres vivos eles passam a viver como se fossem um só. E endo, porque foi para dentro aqui. Tem outros tipos de simbiose, igual os líquens, um não entra dentro do outro, mas vivem juntos. Aqui não, aqui a organela entrou para dentro da célula. Essa é a teoria da endossimbiose. Se cair numa prova aí, ó, a teoria da endossimbiose é simples. As mitocôndrias e os cloroplastos seriam seres procariontes que entraram em simbiose com células eucariontes antigas, primitivas, né? E hoje está aí, são organelas que realizam suas funções. No caso das mitocôndrias, é a respiração celular, ela é a fonte de energia da célula. É no processo de respiração que é liberado energia para que a célula execute suas funções. E quando a gente lembra, falando de célula, estamos falando de seres vivos. Então, se as células executam suas funções, nós, seres vivos, iremos executá-las, consequentemente. Bom, os plastos, né? Os plastos são exclusivos de células de plantas e algas. São classificados em 3 tipos. Os cromoplastos, bebendo uma água aqui, né? Os leucoplastos e os cloroplastos. Os cromoplastos, né, são plastos com pigmentos vermelhos e ou amarelos, responsáveis pelas cores de flores, frutos e raízes. Os leucoplastos são plastos incolores, armazenam amido em raízes e caules. O que é amido? Amido é um polissacarídeo constituído por várias e várias moléculas de glicose, ou seja, é um carboidrato. E os cloroplastos, né, que são plastos com pigmentos verdes. É o local onde é realizada a fotossíntese. É ele quem dá a cor esverdeada às folhas das plantas e das algas. Olha só aqui um proplastídeo, né, um possível esquema de surgimento deles. O leucoplasto, o cloroplasto verdinho e o cromoplasto. Vamos mais. Os cloroplastos, né, apresentam a cor verde por apresentar o pigmento clorofila. Olha só, a clorofila, e muita gente já ouviu falar. Quando ouvi falar em clorofila, é um pigmento dentro dos cloroplastos que confere essa cor esverdeada. Função dos cloroplastos: é o local onde ocorre o processo da fotossíntese. A clorofila, esse pigmento, capta a luz solar com a máxima eficiência.
E aí vai gerar a equação da fotossíntese, que são gás carbônico e água. Não pus ela aqui, né? Mas gás carbônico, CO2 mais H2O, produzindo glicose, C6H12O6, mais água, né, que não está colocado aqui, mas também produz água, e o gás oxigênio, que é liberado para o meio. A fotossíntese é importantíssima, porque ela é a principal fonte de energia, a glicose, né, que é a nossa principal fonte de energia, é oriunda da fotossíntese. De todos os seres vivos, a glicose é a principal fonte de energia, além de liberar o gás oxigênio para o meio, para que os seres, a maioria, né, que respira de forma aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio. Sem a fotossíntese, dificilmente teríamos vida aqui na Terra tal qual conhecemos hoje. Os tilacoides, né? Os tilacoides, eles são dentro do... É uma estrutura dentro do cloroplasto. Depois eu volto aqui, deixa eu mostrar aqui a estrutura do cloroplasto. Ah, agora sim. Ó, uma célula vegetal, o cloroplasto, né? Vamos aqui. Ó, o cloroplasto, ele tem a membrana, igual a mitocôndria, ele tem a membrana externa, membrana interna, ó, membrana externa, e o espaço intermembranoso ou intermembranar. Tem DNA próprio, os ribossomos, essa estrutura aqui chamada de grânum, lamelas, os tilacoides, que são, parece essa balinha aqui, ó, uma bala soft, grãos de amido, lipídios. Enfim, ela possui DNA circular, assim como das bactérias e das mitocôndrias. E aqui, ó, no tilacoide, onde ocorre a fase de claro da fotossíntese. A fotossíntese é dividida em duas fases, uma fase de claro e uma fase de escuro. E nos tilacoides ocorre a fase do claro, durante o dia, quando está pegando sol. E no estroma, que é o espaço que nós vamos mostrar ali, que ele tem ribossomos, DNA e RNA, ocorre a fase do escuro. Só lembrando, gente, quando o DNA, tanto das mitocôndrias quanto dos cloroplastos, dos cloroplastos, permitem que estas organelas também sintetizem proteínas. Olha só, os cloroplastos, ó, interior com material amorfo, né, o estroma, olha aqui o estroma. Nele ficam mergulhadas as lamelas, dispostas de maneira mais ou menos paralela ao eixo maior do cloroplastos. Olha aqui, ó, o eixo. Perto das lamelas se encontra o tilacoide. Olha só aqui o tilacoide, que lembram pilhas de moedas. Cada pilha dessa, né, que seria um grano, ou grana, né, são vários nomes. O conjunto dos granos, né, de todos os granos se chama grana. E a clorofila fica concentrada principalmente aqui na grana, nesse conjunto aqui. Não é grana de money, dinheiro, din-din. Não é isso, viu? É do grano. Hoje esses termos mudam muito, né? Alguns utilizam, outros não. Mas basicamente é isso aqui. E aqui ocorre o quê? A clorofila que capta energia solar. E aqui, tantos no tilacoides, ocorre a fase do claro, da fotossíntese, e a fase de escuro no estroma. Esse é o cloroplasto, presente que tem clorofila, né, e que a gente vê aquela cor verdinha das folhas das plantas, graças à presença deste pigmento, a clorofila, que está dentro desta organela, que é o cloroplasto. Bom, vacúolos, né? Os vacúolos podemos distinguir três tipos de vacúolo: vacúolo digestivo, vacúolos pulsáteis contráteis e os vacúolos vegetais. Olha só, vacúolos digestivos, pulsáteis contráteis e os vegetais. Observe aqui que os vegetais, ó, o citoplasma da célula, em grande parte do citoplasma das células vegetais é tomado pelos vacúolos. Opa! Olha aqui, isso aqui é um esquema, o vacúolo pulsátil contrátil. Esse aqui é um esquema, principalmente para eliminar água, resíduos, né? Esse é um esquema de um paramécio. O que é um paramécio? É um protozoário, ser unicelular, eucarionte, e com esses cílios aqui, ó, circundando aqui a sua membrana. Estão vendo aqui? Ele que permite a sua locomoção. E os vacúolos digestivos.
que olha só que interessante aqui. Nesse caso aqui, ó, o aparelho o retículo endoplasmático granular, como foi dito, ele produz proteínas que serão sintetizadas pela própria célula, né, que serão exportadas da célula. Olha aqui em 2 os lisossomos sendo formados, porque é através do aparelho de Golgi que são formados os lisossomos, e com ele englobando partículas, né, formando os vacúolos digestivos. Vamos voltar às explicações. O vacúolo digestivo é formado a partir do acoplamento de um lisossomo com partículas englobadas pelo processo de fagocitose ou pinocitose. Isso já foi dito anteriormente. Olha aqui a formação aí. Vamos voltar. Vacúolos pulsáteis contratos são encontrados em protozoários de água doce que podem ser hipertônicos em relação ao meio, ou seja, menos concentrados. E aí a água entra por osmose nesses seres. O excesso de água tem que ser transferido para fora, sob o risco de romper a célula. E aí que entra o papel do vacúolo. E o vacúolo vegetal, que ocupa grande parte do citoplasma da célula vegetal adulta e tem por função armazenamento. Água, sais, açúcares, pigmentos, enfim, substâncias. Vamos então agora à resolução de algumas questões de vestibulares e Enem. Olha só. Essa questão é interessante porque ela dá a gente trabalhar todos os conceitos dessas organelas. Vamos aqui, ó, uma tabelinha, ó, essa tabela, aqui vem as organelas e os processos fisiológicos. Na coluna da esquerda encontram-se os nomes de organelas celulares, né, no caso seria aqui, no caso ela está à direita porque foi para colocar aqui, né, no PowerPoint eu tive que colocar ela de cá. E importantes processos fisiológicos, é essa aqui. Marque a sequência correta marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas colunas. Então vamos lá, ribossomos, qual que é a função deles? Síntese de ATP, formação de grãos de secreção, síntese de proteínas, digestão intracelular, neutralização de substâncias tóxicas. Nós sabemos que os ribossomos, qual que é a função dele? É a síntese, ele é o local onde ocorre a síntese proteica. Ele participa ativamente da síntese proteica. Então, ele forma os poliribossomos junto com o RNA mensageiro. Então, a correlação aqui é 1 com C. Vamos ver onde tem 1C. Essa aqui, ó, 1A, seria síntese de ATP. Já está errada, já a gente pode descartar. 1B, formação de grão de secreção. Não, isso é do aparelho de Golgi, também está errado. 1C, essa aqui está certa. 1C, AD aqui também está correto. 1E, neutralização, não. Então, já podemos descartar letra A, letra B e a letra E. Fica entre a C e a D. Vamos descobrir. 2, retículo endoplasmático. Formação de grãos de secreção. Síntese de proteína, ele também sintetiza proteínas, mas aqui já foi dada essa função aos ribossomos, que é a função principal dele. E ele só sintetiza proteína porque tem ribossomos aderidos à sua superfície. Digestão intracelular, não, isso é função dos lisossomos aqui. Neutralização de substâncias tóxicas, aí sim, ele detoxifica, né, álcool e drogas. Portanto, 2 vai ser essa aqui. Vamos conferir? 3, mitocôndria. 3 aqui, ó, 3A, vamos ver se é isso, síntese de ATP. No processo de respiração, nós vimos agora há pouco que ó, ocorre a produção de 30 moléculas de ATP durante o processo respiratório. 4D, vamos ver aqui. Lisossomos, digestão intracelular, certíssimo. E 5B, aparelho de Golgi, forma grãos de secreção. Portanto, o correto aqui é a letra C. É uma questão interessante que dá a gente trabalhar as funções de todas estas organelas. Vamos a uma questão mais reflexiva, porém, basta saber o básico que das teorias, né? E das características das organelas e que a gente consegue responder. Questão do Enem de 2014. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias
Organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. É a teoria da endossimbiose. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é, letra A, capacidade de produzir moléculas de ATP. Não, isso aqui é só a função dela, né? No processo respiratório, produz ATP. Presença de parede celular semelhante à de procariontes? Não, eles não têm parede celular. C, presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma? Também não. Porque as outras organelas também têm membranas, né, separando do citoplasma. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Olha, essa é uma explicação, pode ser essa aqui. Vamos ver a outra? Essa está com cara de ser a letra D. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao DNA bacteriano. Isso é uma verdade. Vamos ver a letra E. Caracteriza, é uma característica da mitocôndria que vai sustentar a teoria da endossimbiose. Presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. Não, portanto, o correto é mesmo a letra D de dado. E vamos aqui com mais essa questão. Observem a figura aqui, ó. Uma mitocôndria, onde desceu o DNA próprio, ribossomos aqui. E aqui uma célula, aqui é a célula completa, né? O núcleo aqui, eucariótico. E aqui só a mitocôndria aqui, ela aumentada aqui no esquema. Vamos lá. A célula esquematizada a seguir representa um zigoto humano recém-formado, com destaque feito para uma das organelas existentes nesse tipo celular, no caso a mitocôndria. De acordo com esses dados, pode-se afirmar que a organela em destaque 1 foi herdada do óvulo. Certo. Essa aqui está correta. As mitocôndrias que tem no nosso corpo, elas são originadas na fusão entre o espermatozoide e o óvulo. Do espermatozoide só se aproveita o seu material genético. O resto, todo o resto das mitocôndrias, o flagelo, todo o resto da célula, ela é degradada pelo próprio organismo, né? Vai sendo fagocitada lá. E então, todo o DNA mitocondrial nosso, ele é oriundo da mãe, do óvulo, né? As mitocôndrias são de origem materna. Ninguém herda mitocôndria dos pais, apenas das mães. Portanto, essa está correta. Pai não tem óvulo, tem espermatozoide. A mãe é que tem. 2. Não é encontrada nos espermatozoides. Não é encontrada nos espermatozoides, está errado. Ela é encontrada nos espermatozoides, só não é transmitida aos descendentes. Como acabei de dizer, ela é degradada, né? E 3, é capaz de se autorreproduzir. E isso, por que ela é capaz de se autorreproduzir? Pela presença do DNA, que é a única biomolécula capaz de fazer sua autoduplicação. Portanto, a 1 e a 3 estão corretas. É a letra C. Ó, tá aí. Espero que ajude muito a vocês essas aulas. São aulas simples, como a gente sempre diz. Só tirado aqui, feito no computador mesmo. Eu monto a aula no PowerPoint, né? E coloco aí no gravador de tela. São aulas bem simples, mas tem o conteúdo suficiente para que vocês possam prestar provas de vestibulares, como qualquer vestibular, como FUVEST, Unesp, Unicamp, provas do Enem, enfim, qualquer outro vestibular, da UFT, UEG, são vários os vestibulares. Muito obrigado pela atenção, deem o seu like, se não for inscrito no canal, se inscrevam e compartilhem com os amigos. Muito obrigado e até a próxima aula.